Bom dia, meus queridos irmãos. Nós estamos Adilson B. Coaching. Nós formulamos um treinamento para líderes, meus queridos, que ele vai se dar em 5 etapas. Nós vamos começar, como tudo começa pelo início. Nós vamos orar a Deus agradecendo por esse momento. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de nós ministrarmos esse treinamento, Senhor, para líderes, Pai. Nós estamos numa situação de confinamento e nós vamos agora fazer esse treinamento, meus queridos, e vocês vão ver esse vídeo e vocês vão entender, né, porque nós vamos fazer o passo a passo, né? Então, nós precisamos exatamente disso agora. Primeira etapa, nós vamos discorrer sobre a metáfora da galinha e do pato. Certo fazendeiro tinha um filho pequeno, menor, né? Ele entregou ao filho pequeno, que ainda não sabia nadar e tinha medo de água, uma criação de galinhas e de patos. Só que os patos eram patos selvagens. Eles vinham em determinada época do ano. Eles migravam para o sul no inverno, por causa no inverno do norte eles vão para o sul, e depois eles voltam para o norte. E esses patos vinham e ficavam na fazenda desse homem. E ele usufruía daqueles patos, porque ele domesticou alguns, e os patos iam passando voando, e os patos embaixo começavam a fazer aquele barulho e voavam junto com eles. Eles desciam porque eles sabiam que ali era seguro. E a galinha e os patos. Os patos, uma vez por ano, iam embora. Eles voltavam no ano seguinte. Toda que voltava, vinham mais patos. Então aquele homem podia usufruir da carne dos patos e dos ovos daqueles patos. E a galinha ficava ali todo o tempo. A galinha não voa. Agora vamos às diferenças básicas entre um pato e uma galinha. O pato, ele é como se fosse uma prancha de surf. Ele é comprido. Quando o pato está dentro d'água, os pés do pato ficam lá atrás. É um leme, né? Onde ele determina para onde ele vai. Ele consegue corrigir o curso, fazer tudo através das patas dele, né? Do pato. Pato e pata, desculpa a redundância. Mas é dessa forma que acontece. O pato flutua na água, porque ele tem uma área mais larga e mais comprida que fica em cima da água, e a pena do pato é impermeabilizada, não molha. Ela tem o pé embaixo, a galinha é a diferença. Tem os pés embaixo do corpo, o pescoço da galinha fica exatamente em cima das pernas. O que é que isso significa? Significa que ele é vamos dizer assim, como se fosse um ovo. Como se fosse um ovo. O ovo em pé, ele é a cabeça em cima e as pernas é na parte de baixo. O ser humano, se ficar em pé dentro d'água, que a gente consegue ficar em pé, na hora que ele para de se mexer, ele afunda. E o pato não. E outra coisa, tem um detalhe muito interessante. Você olha para o pato e você acha que ele é pesado. A galinha também tem uns ossos duros. E o pato também.
A diferença é que o pato está distribuindo o seu peso ao longo do corpo e a galinha não. Perceba que a cabeça do pato é na frente, os pés é lá atrás, as patas, né? Tanto é que o pato tem aquele andar esquisito. Dificilmente você vai ver um pato correndo com rapidez ou com desenvoltura, com destreza. Mas tudo bem. Este homem, dono desta fazenda, pegou esse filho, ainda pequeno, jovem, e colocou para tomar conta dos patos e das galinhas. As galinhas são dóceis. O que é isso? A galinha não lhe bica. Ela, a não ser que você vá fazer alguma coisa, os pintinhos dela, pegar os pintinhos dela, aí quando estão pequenas ela vai proteger a ninhada. E o pato não. O pato tem a capacidade de voar, então esses patos em especial têm a capacidade de voar. Você, para pegar eles, tem que ser no tiro, mesmo eles estando em terra. Colocava comida para eles e eles vinham, então ele passava o pau na cabeça do pato para poder usufruir da carne. E os ovos tinham os locais onde eles se aninhavam, então era assim que eles faziam. Muito bem. Este jovem, ainda criança, quando começou a cuidar desses animais, ele percebeu uma coisa muito interessante. Ele não conseguia brincar com os patos. Ainda que fosse patos muito pequenos. Aí ele conseguia, mas com as galinhas ele conseguia brincar. Com o galo, com a galinha, com os pintinhos. E mesmo eles grandes, eles não iam embora da fazenda, eles não voavam. E esta oportunidade de se fazer esta observação entre os patos e as galinhas. E esse pequeno domador de animais, dos patos e das galinhas, percebeu a dificuldade de conseguir fazer com que os patos, que eram independentes, tivessem uma atitude, vamos dizer assim, mais coerente para ele. Criança, ele queria ali na faixa dos 8, 9 anos. Dentro dessa oportunidade, nós entendemos que na igreja nós temos como essa criança foi crescendo e vendo a oportunidade de ter essa interação com patos e galinhas. O pato é aquele andar desembolsado, mas ele flutua na água. Tem um terceiro elemento que vai entrar nessa metáfora, para que a gente possa começar a compreender algumas coisas. Quando esse jovem tinha 10 anos de idade, ele ficando frustrado quando os patos levantavam voo no outono e só voltavam no verão. E ele ficava frustrado. Primeiro porque o pai dele dava a ele parte dos lucros das galinhas e dos patos. E parte do lucro dos ovos dos patos. Lembrando que a diferença entre a galinha e a pata é que a pata põe um ovo que é 2 vezes mais pesado do que o ovo da galinha. E o ovo do pato, da pata, né, no caso, por ser maior, ele tem muito mais nutrientes do que a galinha, que o ovo da galinha, por ser maior. Na hora de você fazer o ovo mexido, ele não tem diferença do ovo do pato e da galinha. A diferença do ovo do pato
só que tem mais vitamina, vamos dizer assim. Mas tudo bem. Então a produção da galinha em vida é menor do que a produção da pata. Ou seja, enquanto ela é útil, que é quando ela está viva, ela consegue produzir menos. E outro detalhe interessante, vamos colocar assim, o bicho, o pato, ele tem uma característica muito interessante. Qual é? É que, diferente da galinha, o pato tem uma vida mais longa. O pato demora em média 1 ano para começar a envelhecer. Tem patos com 10 anos, até 12 anos já tem história de patos vivendo em fazendas. E a galinha não. A galinha tem uma vida útil menor. A galinha tem uma característica também, que quando ela fica adulta, velha, ela já não põe mais ovos com a mesma qualidade que tinha antes. Tanto é, as granjas tiram as galinhas matrizes com 1 ano. E as granjas tira as matrizes, que são patos, são patas, né? Tira com 3 anos em média. Então vamos trazer o terceiro elemento para essa equação. Vamos imaginar dentro da igreja. Dentro da igreja nós temos galinhas. E nós temos patas. As características da galinha é dócil, conseguimos domar ela, o que ela produz é pouco, e dentro dessa produção menor, em relação à família dos patos, ela tem uma vida útil menor. Agora tem um detalhe interessante, você consegue fazer uma coisa que às vezes nós não conseguimos fazer numa fazenda com os patos. Qual é essa situação? Porque você põe num galinheiro e as galinhas vão dormir todo dia naquele puleiro. E os patos selvagens não, eles não precisam de puleiros para dormir. Eles não precisam de uma área construída, porque a galinha foge da umidade. E o pato, se tiver um terreno encharcado, a galinha não consegue deitar ali legal. Tem que ser alto do chão e seco, para poder ela ficar ali. E os patos não. Os patos, eles podem ficar tranquilamente. Lógico, aí a gente vai fazer um ninho para a pata, para ela colocar os ovos dela e nós podemos usufruir, né? Essa colheita dos ovos. Dentro da igreja, o que é isso? Dentro da igreja nós temos pessoas que têm a característica de galinha, que produzem pouco, fazem muito barulho, mas elas estão sempre por perto. Elas nos dão a segurança. E nós temos a família dos patos, que elas produzem muito. Um outro detalhe. A galinha é barulhenta. Ela põe um ovo e você acha que ela pôs 200. E a paia põe um ovo que é 2 vezes maior que o ovo da galinha e ela não faz barulho nenhum. Fica caladinha. Você só vai vendo a produção. E como muitas vezes elas põem ovos no mato, a pata, e a galinha também. Se você não for como organizado, esses ovos eles vão se perder. Mas a cobra, o cachorro, um monte de predadores que preferem ovos.
patos aos de galinha. E a galinha está dentro do galinheiro presa, aquela coisa toda. Então é preciso que a gente lembre desses detalhes. Tem pessoas que vão produzir dentro da igreja, mas o fruto não permanece, porque na hora que chegam as águas turbulentas, a galinha não sabe nadar, ela morre, se não for tirada a tempo daquelas águas turbulentas. Isso são, mas o pastor é que é o líder, ele está treinando pessoas para tomar contas desta produção. As galinhas são pessoas que estão dentro da igreja. E os patos também são pessoas que estão dentro da igreja. O desenvolvimento de líderes, meus queridos, vai proporcionar que essa pessoa cresça, tenha um entendimento e uma identidade, a partir daquilo que Deus colocou no coração do pastor, do apóstolo, para derramar sobre aquela igreja. Lembre-se que nós estamos num treinamento de líderes, de liderança, para assumirem cargos dentro da igreja, assumirem posições. Tudo bem, aquele jovem já com 10 anos, 11 anos, o pai dele traz uma águia para ele. Isso é nos Estados Unidos, meus queridos, e a famosa águia americana, que representa liberdade, força, carisma, porque ela é linda, ela é maravilhosa. Liberdade, força, carisma, capacidade de alçar altos voos. Para você ter uma ideia, e ela consegue enxergar uma formiga dentro da floresta a uma altitude de 3 quilômetros, 3.000 metros. Então é uma visão diferenciada. Aí nós temos agora a galinha, a pata e a águia. Quando a águia é pequenininha, ela parece um papagaio feio, cabeção, oião, bico esquisito e garras, sem penas, e o pintinho já nasce com penas. Aquele jovem olhou e disse: que animal esquisito é esse? E o pai dele soltou a frase que matou aquela criação: filho, este é um animal caro e raro, não perca de vista. Quantas vezes, meus queridos, você não recebeu do seu pastor presidente, do apóstolo que está cobrindo a igreja, uma palavra desse tipo? Olha, esse dom que você recebeu é um dom muito especial, tenha cuidado para não perder. Você não perde, irmão. Aquilo que Deus te entrega, Ele não toma. O verdadeiro líder é aquele que incentiva as pessoas a crescerem estabelecidos em Cristo, a serem estabelecidos. E depois de você ser estabelecido em Cristo, você pode perder a unção? Não pode, você não consegue perder a unção. Ainda que você caia como ser humano, como crente, como filho de Deus, você não perde a unção, porque Deus não retira a unção. Por que Deus não retira? Porque não tem como colocar de novo. Não tem como tirar. A apostasia, meus queridos, é uma coisa muito ruim e difícil. Para você ter uma ideia, se você recebeu a abundância da graça e o dom da justiça para reinar em vida, você não perde isso. Você pode entregar a Satanás, assim como Adão entregou a terra, que foi entregue a Adão, e Adão entregou para Satanás dominar. Mas perder você não perde. Lá no Jardim do Éden, o homem perdeu a ligação com Deus. Por isso que o nome religião
em grego é religare. Religare é o ato ou a cátedra, a oportunidade de religar o homem a Deus, reconduzir, que foi Jesus Cristo quem religou o espírito do homem ao Espírito de Deus, e o Espírito Santo veio morar dentro do homem, porque Deus gostou tanto desse vaso de barro que ele fez, que resolveu morar dentro daqueles que confessam a Jesus Cristo. Então, meus queridos, esta oportunidade de você estar vivendo dentro de um seio familiar na sua casa, em um seio familiar na igreja, são seus irmãos ali, são seus pares. É interessante que nós observemos que muitas vezes nós não temos oportunidade de conviver com os nossos irmãos. Às vezes porque não os temos, às vezes porque não nos damos bem com eles. Aí como é que fica essa situação de você não se dar bem com os irmãos de sangue e ter que suportar os irmãos da fé? Porque você sabe que os irmãos de sangue não vão te matar. Assim como aconteceu com José do Egito, eles planejaram matá-lo, mas e repare que eles não eram irmãos da mesma mãe, mas eram irmãos, mas foram criados juntos, é filho do mesmo pai, e eles não aceitaram matar José. Seus irmãos de sangue, meus queridos, não vão aceitar a sua morte, mas um de fora vem e mata. Mata fisicamente, espiritualmente, mata emocionalmente. Existem muitas mortes. Depois nós vamos tratar disso no momento oportuno. Mas essa primeira parte do treinamento de líderes, nós precisamos compreender exatamente isso, que este jovem recebeu esse novo habitante para a sua administração e ele tinha que dar conta ao pai. O pai disse isso achando que aquele jovem iria ter mais zelo, ia procurar as características daquele animal, que identificavam aquele animal. Porque aquele animal era um animal diferente. Ele tinha o aspecto da galinha, a cabeça é em cima do corpo, dos pés, o corpo é um pouco mais alongado do que o corpo da galinha, do pato, mas ele tem as pernas maiores e ele tem a oportunidade, a característica, cátedra meus queridos, é a característica de se abaixar em cima das próprias pernas para impulsionar o voo. Então ele fica semelhante ao pato, mas ele não nada. Pelo contrário, a águia faz uma coisa interessante. A águia consegue no seu voo descer a uma velocidade de 200, 300 km por hora. O impacto das garras da águia no animal em perseguição é tão grande que ela mata em pleno voo. Só o impacto do peso dela, na velocidade que ela desce, ela mata a sua presa. Mas isso é um detalhe muito interessante para o próximo tópico. Então, meus queridos, o que aconteceu? Esse jovem começou a criar essa águia. Aí ele olhou, avaliou, olhou para os pintinhos da galinha, olhou para os patinhos, disse: esse bicho aqui é mais parecido com a galinha. E esse pegou aquela galinha dos olhos grandes, como ele dizia. Agora detalhe, a galinha dos olhos grandes, como ele dizia, ela tinha uma diferença. De todos os animais, ela era carnívora, comia carne.
ele pequeno é maior do que um pinto grande. Ele pegou com os pintinhos e ela comeu os pintinhos. Aí ele colocou com uma galinha maior, porque a águia é maior, o porte dela é maior. Ela é ainda filhote, ela é uma galinha de 2, 3 meses. Ele, percebendo isso, colocou lá junto, depois de ter perdido vários pintos. E diante dessa oportunidade, a águia foi crescendo, ela é bem maior do que uma galinha, mas a águia viu o que a galinha fazia, e ela começou a ciscar como galinha. Aí pegava no peso da galinha e da águia, a galinha pesava 1 quilo e a águia pesava 2, 3 quilos. Por quê? Porque os ossos da águia são mais fortes. E ela, o porte é bem maior. Passou o primeiro ano, passou o segundo ano, a águia vive muitos anos. Os patos têm essa oportunidade de viver esse tanto de tempo, e a galinha não. A galinha, que era mãe da águia, já estava muito velha e foi para a panela. E todos os animais eram menor que a águia. O galo, menor que a águia, chegava perto dela e tinha medo dela. Muito bem, essa águia está lá no meio das galinhas, e os patos iam e voltavam. Agora a pergunta, para você e para mim, o questionamento, para você que está participando desse treinamento, é, como nós estamos falando como líderes, aí nós temos 3 características de líderes. Agora nós vamos falar sobre os 3 tipos de líderes que nós temos na igreja. Nós temos o líder que é galo, semelhante a galinha, na classe dos galináceos. Nós temos o líder da classe dos patos e nós temos o líder da classe das águias. Agora, lembrando que essa águia pode ter sido criada dentro de um puleiro de galinhas. Esse líder pode ter a aparência de uma águia, mas as características de galinha. Vamos começar pelas galinhas. Primeiro, galinha põe o ovo menor, faz muito barulho. É preciso que o galo fecunde o ovo para que nasçam os pintinhos. A águia do mesmo jeito e a pata do mesmo jeito. Isso é uma característica comum desses líderes. Eles vão receber a palavra e o Espírito Santo é quem faz fecundar essa palavra no coração deles. Nós temos isso, são os 3 em comum. Agora nós vamos para as características principais da galinha. Ela não vai longe, não voa e faz barulho. Não tem uma visão nítida das coisas, não consegue fazer grandes coisas e se aposenta cedo, mas é dócil. São 6 características da galinha. Agora vamos para características, porque a água está entre a galinha e os patos. Vamos para a característica, mas ela não é o segundo. O segundo é a pata, né? A galinha tem uma característica interessante, ela mata cobra. E já o pato, não. Então são 7 características. O pato
produz mais, é mais resistente à doença. Quando você coloca num habitat que ele possa procriar, ele vai procriar muito mais do que o seu antecessor, que é a galinha. Ele é muito mais resistente, ele é resiliente. O pato é resiliente. O pato adoece menos, mas o pato não mata cobra. Não mata cobra. Pato é comida de cobra. A galinha também. Mas a galinha consegue matar a cobra. Agora vamos para as características que a águia tem. A águia tem no chão, ela é uma galinha. A cobra mata ela. Ela não procria fácil, essa águia. Ela é monogâmica. Opa, peraí. Monogâmica, sim. Você pega uma águia, encontra uma águia na natureza, ela tem um parceiro para a vida inteira. Se aquele parceiro morre, aquela águia vai seguir a vida sozinha. Ela não arranja outro parceiro. De forma nenhuma. É fiel, tem muita força, quando em voo tem muita visão, velocidade e ainda tem uma questão muito interessante, consegue viver sozinho na natureza sem precisar do homem para ela, que é um pouco da característica do pato. Aí a pergunta diante dessas características é: que tipo de líder você está formando? Sim, porque lembre-se que foi você que formou. Que tipo de líder você é? Mas isso quem vai me dizer, quem vai nos dizer, não é você. Que, lógico, todo mundo quer ser a águia. O líder que lhe recrutou, que lhe chamou. Qual é a principal característica dele? A classe que esse líder coloca você. E aí agora nós vamos ter, esse é o primeiro módulo, nós vamos ter nós vamos, eu quero que escrever, eu quero que você escreva as características que você encontra. Nós vamos separar em duplas, eu quero que você chegue perto da pessoa que você mais admira, mais se afina, mais tem contato. Aí eu quero que vocês respondam. Agora, detalhe, não pode perguntar ao outro o que é. Eu quero que você fale das características que você observa no outro, não em você. Não são as suas características, as suas quem vai dizer a outra pessoa. Agora, um detalhe interessante. Vocês vão ser identificados de uma forma que nós identificaremos, mas vocês não vão ficar juntos. Você vai ficar de frente com a pessoa e olhando para a pessoa e declarando as características que você reconhece na pessoa. Certo? Nós temos 1 hora para fazermos isso. Aposto, mas nós não precisamos de 1 hora para fazer isso. 2 minutos nós fazemos, não. É preciso que você observe, que você reflita o que você vai escrever sobre o outro. E nós vamos ter
o pastor presidente, líder de vocês, que vai nos dar estas características de cada um, que ele consegue perceber em cada um, e nós vamos avaliar isso. Depois nós vamos juntar estas oportunidades e vamos ministrar na vida de cada um. Cada um de vocês vai ser ministrado individualmente nesse primeiro módulo, todo mundo junto, mas é a partir dessas características que nós vamos, a partir desse momento, que nós vamos fazer que vocês estão sendo avaliados, vocês estão sendo, porque a partir das características que vocês vão ser, que nós vamos fazer exatamente o treinamento, porque ele é um treinamento que vai ser igual em algumas partes, mas ele é individual por características. Cada pessoa tem algumas características e nós vamos identificar essas características em cada um, para que nós possamos exatamente não sermos levianos quanto ao seu chamado e recebemos a direção do Espírito Santo para que possamos exatamente colocar cada líder, cada pessoa que se propõe ao treinamento de líderes no lugar correto, no lugar onde você vai render mais, onde você vai contribuir mais para o reino de Deus, porque lembre-se, é visão de reino, porque dele e por ele, para ele são todas as coisas, porque de Jesus e para Jesus são todas as coisas. Nós agora, meus queridos, precisamos tomar uma decisão. Nós declaramos, essa decisão precisa ser tomada porque há algumas situações, meus queridos, que a gente tem oportunidade, mas não usamos. Nós temos uma oportunidade e não usamos, não vai servir para nada essa oportunidade. Nós precisamos reconhecer a oportunidade quando ela está acontecendo em nossa vida. Não adianta andar, parar e olhar para trás e dizer, olha, aquela era uma oportunidade. Amém, meus queridos irmãos? Então nós estamos agora, nós vamos encerrar esse primeiro módulo aqui que nós estamos fazendo.